A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro com o voto do ministro Luiz Fux. O magistrado já sinalizou que pode divergir da posição dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação dos 8 réus do núcleo principal da trama golpista. O placar está em 2-0 e falta apenas um voto para que a condenação de Bolsonaro e dos 7 aliados seja confirmada. Ontem, o ministro Luiz Fux interrompeu a votação do ministro Alexandre de Moraes, reclamou do ministro Flávio Dino e se ausentou do plenário 3 vezes durante a sessão. A primeira interrupção foi logo nos primeiros minutos da leitura do voto de Moraes, quando o relator rejeitava todas as questões processuais apresentadas pelos advogados. É uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei e vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Além de divergir sobre a esfera de julgamento, o ministro Luiz Fux criticou as diferentes versões do delator Mauro Cid e foi o único a votar contra a tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. No julgamento de outros réus do 8 de janeiro, Fux também sugeriu uma pena menor à manifestante Débora Santos, que pichou com batom a estátua à justiça. Na audiência de ontem, Luiz Fux reclamou de uma interrupção do ministro Flávio Dino durante o voto do relator Alexandre de Moraes. Que estava ocorrendo... Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Além de Fux, faltam votar os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A previsão é que o julgamento termine na sexta-feira, com a definição das penas no caso de condenação. Mesmo que haja maioria pela condenação, se 2 ministros votarem pela absolvição dos réus, os advogados poderão recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e de 7 aliados do ex-presidente pelos 5 crimes listados pela Procuradoria-Geral da República. Durante as 5 horas de voto, o ministro relembrou 13 fatos ocorridos entre julho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, para provar que Bolsonaro chefiou uma organização criminosa que visava impedir a posse de Lula ou executar um golpe de Estado. O réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Voto no sentido da procedência total da ação penal em relação a Jair Messias Bolsonaro pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes também relembrou uma frase de teor golpista dita por Bolsonaro quando demonstrou que não aceitaria a derrota nas urnas. Não participaria de uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E disse em entrevista, atacando os integrantes do Judiciário: só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública para toda a sociedade, que jamais
aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular. O ministro Flávio Dino também votou para condenar Bolsonaro e os outros 7 réus do núcleo principal da trama golpista, mas considerou que há diferentes graus de culpa. Para Flávio Dino, os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, tiveram participação de menor importância e, por isso, devem ser punidos com penas menores. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta e, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Há possibilidade, inclusive, de redução da pena abaixo do mínimo legal, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado. Durante o voto, o ministro Flávio Dino lembrou que o STF já decidiu que crimes contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e não podem ser objeto de indulto ou anistia. O nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia, que esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade. Sem mencionar os Estados Unidos, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes reforçaram que o STF não vai ceder à chantagem americana no julgamento de Bolsonaro. Vem a reunião com os embaixadores. Eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional. Mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. Nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump não teme usar até o poderio militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão no mundo todo. A liberdade de expressão é a questão mais importante hoje. O presidente usa os Estados Unidos para proteger interesses no exterior, mas também garante que a liberdade de expressão continue aqui. Não tenho ações adicionais de tarifa para apresentar agora, mas reafirmo essa prioridade e que o presidente não tem medo de usar o poderio econômico e militar do país para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Em nota, Itamaraty afirmou que o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a democracia do país. O governo brasileiro afirma que o primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do deputado Eduardo Bolsonaro por articular a pressão militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Lindbergh também solicitou o bloqueio imediato de subsídios, cota e verba parlamentar pagos ao deputado, que deixou de trabalhar em Brasília desde março para atuar em favor do pai nos Estados Unidos. O líder do PT ainda comentou a afirmação do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não há previsão de votar o projeto de anistia ampla e restrita dos envolvidos no plano do golpe. Para Lindbergh Farias, a postura radical do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
enfraqueceu o movimento. Eu acho que o presidente da Câmara está sentindo que é um equívoco, que é uma intromissão de um poder no poder judiciário. O julgamento está acontecendo, tá? Então eu sinto que de domingo para cá, eu volto a dizer para vocês, as declarações do Tarcísio foram tão desastrosas que nos ajudaram muito no parlamento a afastar a possibilidade de votação da anistia. O senador Flávio Bolsonaro criticou o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado.